Senhor, querido professor, querida professora, seja bem-vindo a mais um podcast EBD em Síntese. Hoje nós estamos aqui com o momento pedagógico com vocês. Paz do Senhor, irmão Mateus, a paz do Senhor, irmã Rosimar. Paz do Senhor, irmã Manu, a paz do Senhor, irmã Rosimar, querido professor, você que nos assiste, é um prazer estarmos aqui. Espero que nós possamos compartilhar dicas que venham te ajudar em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmã Manu, a paz do Senhor, irmão Mateus, a você, professor e aluno. É um prazer estarmos aqui para aprender, para dinamizar ainda mais as nossas aulas. Que Deus abençoe, que possamos hoje contribuir, professor, com a sua aula. Amém. Então, hoje, professor, estamos novamente com vocês aqui para apresentarmos algumas sugestões de como você pode estar abordando a temática da terceira lição, que tem por título Missões Transculturais no Antigo Testamento. E aí, os objetivos dessa lição são identificar Israel como um povo escolhido para um propósito missionário, demonstrar o amor de Deus para com outras nações e relacionar as alianças de Deus com a humanidade no Antigo Testamento. Então, nós vamos ver aqui, num contexto geral, né, as missões ali no Antigo Testamento. E aí, professor, já para iniciar a própria temática, né, você pode trazer e transformar o próprio título da lição em uma pergunta para o seu aluno, para a sua turma, né? Então, perguntar a eles: é possível dizer que existiam missões transculturais no Antigo Testamento? E aí peça para ele trazer exemplos, para ele mencionar, dizer em que momentos, quais personagens. Sabemos que a lição vai citar alguns deles, mas é importante você já começar fazendo essa interação com o aluno, né? E agora eu quero pedir à irmã Rosimar para dar início à primeira dica da lição de hoje. O que que ela trouxe aí para nós? Isso mesmo, Manu. É um prazer, professor, estar aqui, né, falar um pouquinho sobre as missões do Antigo Testamento, que é a base para a atividade missionária da igreja em todas as nações e povos do mundo. Nós vemos aqui, professor, a importância de iniciar nossa aula com uma conversa, né? Porque a conversa aberta, o diálogo, ele é sempre importante para introduzir a nossa lição, para fazer com que o nosso aluno tenha um maior foco na nossa lição, que vai ser é, falada e dada no domingo. Então, o que é que eu sugiro, professor? Falar através da conversa aberta, a questão sobre o verdadeiro amor de Deus para com outras nações. Então, eu pediria, professor, que, se possível, você disponibilizasse o Mapa Mundi, né, e levasse a sua sala de aula, apresentasse os seus alunos aquele mapa. Com certeza eles iam ficar curiosos, né? E aí você ia mostrar cada país daquele ali, naquele Mapa Mundi, e ia discutir para eles a importância de conhecer a cultura de um povo. E também seria uma importância de você, professor, estar falando para eles sobre alguns países que ainda não são alcançados pelo Evangelho. Então, é muito importante falar também sobre alguns países que têm mais perseguição. Então, seria bem interessante, porque nós vamos falar um pouco sobre a questão do Antigo Testamento, né, que é importante frisarmos que as missões iniciou desde lá do Éden, né? Nós podemos até citar para os nossos alunos em Gênesis 3 e 15, né, que é a primeira promessa do libertador. Então, é bom e interessante que venhamos, professor, ter esse debate com o nosso aluno e apresentando este mapa para que eles possam ter conhecimento daqueles países e até mesmo naquele momento inicial da aula, professor, logo no primeiro tópico, você pode estar introduzindo também uma oração em favor de todos aqueles países ali, para que Deus venha abençoar e ajudar os missionários que estão ali naqueles países.
E é isso aí, meu Manu. Verdade, excelente dica, né? A ideia de trazer esse recurso, que é o mapa mundi, né, para sala de aula é excelente, porque muitos só tiveram contato ali, né, na sua educação básica, alguns nem tiveram. É Então, a verdade. oportunidade até de ampliar e conhecer um pouco mais, né? É todos os países ali, até a questão de ver a localização do povo, né? Então, todo esse contexto cultural é excelente. O irmão Mateus, que dica o irmão tem para esta lição? Meus irmãos, queridos professores, mais uma vez eu quero externar a minha gratidão, né, por estarmos aqui e colaborando, corroborando com o que as nossas irmãs já falaram. Eu quero primeiro, antes de trazer a dica que eu quero sugerir aos irmãos, é que você, professor, se possível, de forma breve, de forma bem concisa, você trouxesse uma revisão das lições anteriores, das lições que foram tratadas anteriormente. Por quê? Porque a temática que está sendo tratada nessa revista é de suma importância e, de forma cronológica, ela tem sim uma ligação, ela tem sim uma ligação com as lições que foram tratadas antes. Então, quando nós falando agora sobre a dica e falando sobre a lição que nós vamos estudar neste domingo, as missões transculturais no Antigo Testamento, elas têm um papel muito significativo. E eu respondo por quê. Primeiro, nós temos que entender que o anúncio, que a revelação, que aquilo que Deus fala e anuncia ao seu povo é de forma progressiva. E as missões também são desenvolvidas nesse aspecto. Então, quando a gente começa a ler algumas histórias, quando nós começamos a entender algumas narrativas, alguns textos bíblicos que falam sobre o ir do Senhor, alguém, Deus mandando alguém ir, essa pessoa está fazendo missões. Então, como de forma até sugerida na lição, até sugerida no livro que serve de apoio para a lição, nós temos alguns casos citados pelo autor que nos mostram pessoas que foram enviadas por Deus para cumprir um propósito, para fazer o ID do Senhor Jesus. Então, eu sugiro a você, como um estudo de caso, como uma dica pedagógica, o estudo de caso. Traga uma narrativa, traga uma história que corrobore com essa perspectiva que está sendo anunciada. E isso conversa até com a dica que a nossa irmã Manu trouxe da questão da pergunta. Porque quando você pergunta, creio eu que algum de seus alunos vai responder a história de Jonas, ou responder a história de algum outro missionário do Antigo Testamento. E isso vai deixar tudo bem claro, bem acessível ao entendimento do seu aluno, certo? E espero que essa dica possa te ajudar e que o Senhor te abençoe. Amém. E para finalizar, né, como dica, eu trago para vocês aqui, pensando dentro do tópico da lição, né, você entregar pedaço de papel, tá, a cada participante, só que de forma diferente. Esse pedaço de papel, ele precisa ser como se tivesse um encaixe. Então, no momento de cortar, você pode pegar o papel e cortar ele com uma onda, né? De modo que, de formas diferentes, um em formato de coração, né? De modo que essas formas de papel, elas depois possam se encaixar. Por quê? Aqui na lição nós vamos ver, como a irmã Rosimar colocou, né? Todo Deus ali mostrando seu amor, cuidado para com aquele povo escolhido, né? E não é diferente. Deus também, ele nos escolheu, né? Então, a ideia é que eles coloquem dentro do Novo Testamento em que momento, né? Qual situação que vem à memória dele, que ele lembra ali Deus demonstrando amor ao povo, né? E que o povo, em situações diversas, que da mesma forma, né? São situações que passamos no nosso dia a dia e que precisamos lembrar desse amor. Por quê? A ideia é que cada um receba metade do papel. Então, no momento em que eu vou escrever ali, né? Um momento do Antigo Testamento que eu lembro o cuidado de Deus com o povo é quando o povo ali estava no deserto e ele mandou a coluna de fogo, mandou maná do céu. Eu escrevi isso, por exemplo, né? A irmã Rosimar vem
e coloca já outra situação, quando abriu o Mar Vermelho, estavam sendo perseguidos. Então, tudo isso faz referência ali a uma parte, né? Moisés estava cumprindo um chamado, o povo estava ali em frente ao mar para atravessar e Deus abre ali aquele mar. Então, é uma forma também de cuidado de Deus para com o povo, que não deixou o povo perecer ali na mão dos egípcios. Então, e aí, quando cada um vai colocando, no final, você vai dizer que cada um precisa achar a sua metade, né? Se encaixar e ali trocar os papéis. Na verdade, o que você escreveu, você vai encaixar com o de outra pessoa, mas essa pessoa vai ficar com o papel e você vai receber o papel dela. Então, a ideia seria essa troca para lembrarmos que, assim como Deus cuidou desse povo, ele continua a cuidar também de nós. E isso, Deus vai nos ensinando justamente a amarmos, a cuidarmos, e nos ensina a partir do seu amor e da sua misericórdia a agirmos de igual modo com os outros, e fazendo isso, nós estamos também, né, aprendendo com ele a fazer missões, tá? Então, são as nossas dicas para a aula de hoje, tá? Espero que contribua para a sua aula. Lembre-se de planejar, organizar, você pode também usar cada uma dessas dicas em momentos diferentes da sua aula. A importância do planejamento é fundamental porque ela ajuda você a distribuir bem esse tempo de aula, de modo que você consiga dar as lições, mas também que consiga ter a participação e interação da sua classe. Então, desejamos que Deus continue abençoando o seu ministério, que você continue sendo um instrumento nas mãos do Senhor, que você curta, compartilhe esse vídeo, comente, né? E deixo agora as considerações finais do irmão Mateus, da irmã Rosimar, para você, professor. Queridos professores, espero que essas dicas que nós trouxemos aqui neste vídeo possam servir de grande importância para você. Se você tiver conhecimento de algum professor, de alguma outra denominação, do seu próprio setor que precise de algumas dicas, compartilhe com ele, anuncie a ele, e nós sabemos que o Senhor há de continuar fazendo e utilizando vocês como ferramentas na mão dele. Também lembrando o professor que as dicas pedagógicas elas são muito importantes na sala de aula, né? Além de promover uma maior comunhão, interação entre o seu grupo, né? As dinâmicas, as dicas, elas são excelentes instrumentos de aprendizagem, né? Tanto de conhecimento quanto de valores morais, além, é claro, do valor lúdico, né? Proporcionado pelo clima de brincadeira ou diversão inerente ao método. Então, professor, estamos aqui, queremos ver como é que está sendo colocado em prática essas dicas, professor. Pode compartilhar conosco, tá certo? Então, que Deus abençoe a sua aula. Amém. Então, fiquem com Deus, uma excelente aula. E também, desde já, agradecemos a direção do DENEC pela oportunidade de estarmos aqui com vocês. Um abraço.